Boa tarde, o pessoal já começou a entrar. Vamos só esperar a nossa convidada especial, a Cláudia, entrar para a gente já começar, tá bom? Estamos dando início aqui a uma nova live. Deixa eu colocar aqui o tema, né? Para quem for entrando já se familiarizar. Só um minutinho. Pronto, vi aqui que a Cláudia acabou de entrar. Deixa eu convidar ela. Cláudia, eu tô tentando te convidar para entrar, mas eu não tô conseguindo. Eu acho que é porque você tá pelo notebook, né? Eu acho que você vai ter que entrar pelo seu celular. Entra no Instagram pelo seu celular, que eu acho que é possível eu te chamar. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Beth, minha querida. Tá carregando aqui. Sejam bem-vindos, viu? Quem está na nossa live. Aê, conseguimos! Certo, Nayara. Boa tarde. Beijo, minha querida. Boa tarde. Deixa eu posicionar aqui. Tudo bem com você? Bem, e você? Como estamos? Tudo jóia. Tudo jóia por aqui. Pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, nos posicione se tá tudo ok, com o áudio, com o som, a imagem tá boa, para poder dar início. Hoje o tema tá muito interessante. Viu, Nay? Pelo notebook não tava legal. Pelo celular tá melhor. Eu acho que até por conta do vídeo, né? Não sei se no notebook dá. Eu particularmente sou leiga, não sei. Tá tudo bem então, pessoal? Podemos começar? Vamos começar. Estamos tendo Então tá feedback tudo que ok. áudio e vídeo estão ok. Tá tudo bem. Então hoje a gente vai falar sobre os desafios e as perspectivas, né? As novas perspectivas da convivência familiar. Principalmente no cenário que a gente está vivenciando hoje, né? Que é muito atípico e é permeado por muita ansiedade, por muita inflexibilidade das pessoas. E hoje, para falar, né, mais sobre esse assunto, a Cláudia, né, veio também para nos iluminar com todo o seu conhecimento. A Cláudia ela é terapeuta, vou deixar você se apresentar. Fala um pouquinho sobre você. Bom, Se apresenta. eu sou psicóloga, né? Graduada pelo Mackenzie. Me formei há 20 anos já, que eu estou nessa área clínica. E tenho um consultório na Lapa, tenho outro consultório em Moema. E estou acostumada, né, com esses dilemas no dia a dia, antes presencialmente, antes desse evento todos que nós estamos tendo aí da Covid, né? Então, eu atendia no consultório da Lapa e em Moema. E agora as minhas consultas estão sendo online, pela própria orientação do Conselho Regional de Psicologia. Tem sido um momento diferente para todos nós, né? Todos estamos tendo que nos adaptar com as novas ferramentas. Percebo uma demanda muito grande das pessoas precisarem realmente do nosso trabalho, Nayara. Acho que acredito que você também está percebendo isso.
mais Muito. nunca, né? Não que a terapia não fosse importante, mas eu percebo que agora as pessoas estão vendo realmente o valor da psicologia, né? E eu atendo casais, atendo adultos, crianças, e eu estou acostumada já a ouvir muitas questões relacionadas à convivência, né? E eu acredito que você também deve estar ficou é uma coisa que está aí muito pontual, muito complicada. Parece que as pessoas não estão conseguindo conviver com elas mesmas e principalmente com o próximo. E quando a gente fala desses desafios, né, familiares, você acha que toda essa dificuldade de conviver, principalmente agora, que é meio que compulsório, né? É meio que obrigatório, né? Estar em casa, estar em home office. Você acha que começou, esse grande desafio da convivência começou agora, né? Ou já existia? Então, na verdade, esse desafio sempre existiu, né? Porém, o que acontecia? Se houvesse uma discussão, algum mal-entendido, algum problema, as pessoas elas tinham ocupações, né? Então, por exemplo, um casal acordava, levava os seus filhos para a escola, o marido ia para o trabalho, a esposa para o trabalho dela também, enfim, né? Cada um com as suas rotinas. Mas se houvesse algum desentendimento, algum problema, tinha-se para onde correr, né? Ia se visitar alguém, ou ia focar no trabalho, ia conversar com os colegas de trabalho. E as pessoas ficavam muitas vezes mais focadas, mais tempo na rua do que em casa. Então eu percebo que agora não tem para onde fugir. Ou seja, né? Você discutiu com o teu companheiro, você discutiu com a tua mãe, com a tua irmã, você está confinado naquele espaço, né? Não adianta você arrumar uma fuga, querer ir para o trabalho, querer ir para uma faculdade, para a escola, querer fugir na questão geográfica, não tem como. O máximo que dá para fazer é mudar de cômodo, né? Uhum. E as pessoas elas estão tendo, eu acredito que é o mesmo que você está percebendo, né? Que vê nesse momento como é o outro de verdade. Eu acho que é um momento de grande desafio, sabe, Naya? Porque eu tenho falado isso nas minhas consultas. Quando a gente fala em amor, a gente fala em cooperação, a gente fala em respeito, em saber dividir o espaço, em saber um ajudar o outro de uma maneira alinhada. Tudo isso é muito importante no dia a dia. E agora é que está na hora das pessoas provarem o quanto elas se amam. Por quê? Porque na hora da facilidade, da fartura, das festas, dos momentos alegres, na hora que você tem uma discussão e você sai para tomar uma cerveja com os amigos, bater um papo, ou a mulher vai no shopping fazer uma compra e espairece, é fácil, né? Agora, na hora que nós estamos enfrentando um problema mundial de saúde, já está todo mundo com o nervo à flor da pele. Até porque tem desencontro de informações do que procede, do que é real, quanto é. É um vírus aí invisível, né? Que a gente não sabe muito contra o que nós estamos lutando, né? E tudo isso gera mais insegurança. Então, todo mundo já está muito sensível, né, Nayara? Insegurança financeira, insegurança com a própria saúde, está todo mundo mais delicado. Então, se não tiver agora realmente respeito, cooperação, esse amor aí eu percebo que ele vai definhando, né? E que as pessoas começam a olhar para o outro com outro olhar.
E até porque eu acho que a nossa vida ela é muito permeada por muitas distrações, né? Complementando um pouco de tudo que você falou, muitas vezes nós estamos em relações e ao mesmo tempo nós estamos saindo com os amigos, indo para academia, saindo para estudar, e a gente pouco olha para a qualidade da nossa relação, né? Para a qualidade do Sim, nosso convívio. Então a gente briga, discute, a gente vai colocando ali as situações embaixo do tapete, né? Numa maneira mais é, fácil, né? De falar, que a gente vai ignorando o problema, né? A gente vai deixando é, de lado o problema. E vai nos distraindo, saindo com os amigos, saindo com as amigas, e pouco a gente tem a percepção de quanto está bom ou ruim essa relação e do quanto de fato as pessoas estão comprometidas nessa relação, né? Com o fazer dar certo, né? Com a preocupação, com o respeito, né? No espaço do outro. E eu acho que nesse momento em que a gente precisa conviver, né? E aí a gente tem de alguma forma, uma falta de liberdade muito grande, né? Porque a gente não tá conseguindo sair, não tá podendo, né? Brigou, não vai no shopping, não vai no cinema, não tá podendo. Então você vai ter que lidar de uma forma muito integral, né, com esse seu parceiro, né, com as sim. pessoas que você convive. E eu acho que a grande questão e um dos problemas e desafios disso tudo é porque além de você não ter uma distração, né, de você ter que olhar para esse relacionamento como de fato ele está, acaba vendo uma sobrecarga muito grande, né? Você tem ouvido, as pessoas estão se sentindo muito sobrecarregadas, né, com tantas tarefas, estando em casa agora, porque antes cada um tinha o seu espaço, né? Cada um, por exemplo, ia para o seu trabalho, né? E às vezes muitas pessoas, não falando de uma maioria, mas muitas pessoas tinham alguém que limpavam as casas, né? E aí enquanto ia para o trabalho levava os filhos. E agora tudo isso não está sendo possível, né? Há uma sobrecarga muito grande de Então, tarefas. O que que você acha? Nayara, a vida a dois, a vida conviver não é fácil, sempre foi muito complicado. Só complementando o que você disse, quando você falou das dispersões que nós temos, né? Que nós tínhamos, muitas. Uma das dispersões tem como grande característica fazer com que a gente fuja de nós mesmos. Então, assim, nós fugíamos dos nossos próprios conteúdos, nos ocupando o tempo inteiro com outras distrações e não olhávamos para as questões. Porque eu acredito que quem era sobrecarregada em casa sempre foi, né? Os homens que estão me assistindo nessa live geralmente vão querer aí me matar, né? Meus pacientes ficam até bravos quando eu comento, mas a gente não pode generalizar. Existem homens e homens. Eu tenho pacientes que estão se surpreendendo com os maridos, porque eles estão colaborando, eles estão ajudando a fazer Bom, almoço, estão ajudando a fazer janta, estão ajudando na limpeza de casa, no lavar louça. Agora, geralmente, aqueles que não estão fazendo nada, Nayara, eram aqueles que já não faziam. Infelizmente, a gente vem de uma cultura muito machista, né? Onde o homem, ele acha assim, eu vou ficar deitado num sofá, vou ficar no celular, vou ficar vendo televisão, e a minha mulher que dê conta de tudo. Hoje em dia, a mulher trabalha, né? Fora. E muitas de nós, né? Como nós mesmos estamos fazendo, estamos trabalhando home office. Então, imagina, a gente ter que lidar com o nosso trabalho, cuidar dos nossos filhos, acompanhá-los nas escolas, aqueles que estão podendo ter aula, né? Porque não podemos esquecer que aquelas crianças que estão na escola pública não têm acesso a conteúdo escolar. Mas eu escuto das mães que têm crianças estudando, que elas estão sobrecarregadas, de ter que ajudar as crianças nas atividades. E aí tem que fazer o trabalho delas, as reuniões delas, home office,
e o marido fica deitado no sofá ou fica de bate-papo no WhatsApp, enfim, fica alienado do que está acontecendo na casa, na colaboração, na cooperação, né? Muitos não têm capacidade de pegar, levantar e pegar o copo que tomou uma água e, sabe, e lavar. Acho que nesse momento, cooperação é tudo, né? E eu não digo só na relação marido e esposa, né? Entre os filhos para ajudar os pais, entre os irmãos, entre as pessoas que estão convivendo. Se todos lavarem, por exemplo, a sua louça, se cada um arrumar a sua cama, se cada um cooperar com as suas coisas, não pesa para ninguém, né? É o que É eu... verdade. E eu acho que eu recebo muitas queixas, né, sobre essa questão de, bom, mas meu companheiro, né? E, pessoal, aqui a gente fala de casos e casos, né? A gente não está generalizando, só um adendo, tá? Como a Cláudia falou, tem homens e homens, parceiros e parceiros, mas um dos desafios que a gente tem percebido, né, e que eu tenho percebido também, é sobre essas reclamações, né, de mulheres com a sobrecarga dos serviços domésticos, do cuidado com os filhos, e também entra, né, o cuidado com os filhos. Muitas pessoas até me falam que, poxa, eu não imaginava o quanto era duro, né, dar conta de um filho, dar conta de trabalho. E aí antes a gente tinha um cenário em que a gente tinha um cenário para trabalhar, um cenário em casa, enquanto os filhos estavam na escola, e hoje tudo isso está muito misturado, né? Porque você tem o seu ambiente de trabalho na sua casa, você tem a escola do seu filho se tornou a sua casa, né? E eu acho que essa sobrecarga que principalmente a mulher carrega para si, traz muitos prejuízos, né, na relação, porque abre o seu olhar para um aspecto negativo da relação que já vinha acontecendo, né, que não está acontecendo agora porque vocês estão em casa. Só que eu acho que não só esse aspecto, mas tantos outros, né, acaba vindo à tona muito mais agora, que a gente está tendo que se deparar com conteúdos que antes a gente não via ou não percebia. Então, por exemplo, casais que não conseguem se comunicar, né? Casais que já não têm mais uma relação sexual ativa. E aí agora se dá conta que, poxa, realmente a gente não conversa, realmente a gente não transa, né? Então a gente percebe que nesse cenário não era um afastamento físico pela falta de tempo. As pessoas estão, de alguma forma, afastadas emocionalmente umas das outras. Sim. E não conseguem entender a necessidade do outro, não conseguem ter um olhar, né? Parar para olhar o outro e, de repente, o que o outro está precisando, né? O que eu posso fazer para ajudar um pouco o outro. Não digo só nas atividades domésticas, mas eu digo assim, as pessoas, elas estão muito carentes. Elas estão emocionalmente muito sensíveis. Muitas pessoas que já tinham depressão, a depressão piorou. Muitas pessoas que já sofriam de síndrome do pânico, foi um gatilho para a situação piorar. Muitos que já sentiam a ansiedade, já sofriam, faziam tratamento para ansiedade generalizada, estão muito mais ansiosos. Então, se aquelas pessoas que estão em convivência olham um pouco para o seu próximo e percebem, saem um pouco do seu mundo e percebem que o outro do teu lado não está bem, às vezes a presença, a ajuda, a palavra, né, o escutar, ouvir o que o outro tem para dizer, já é também de grande ajuda nesse momento. E eu queria te fazer uma pergunta. Você tem também percebido o número de violência doméstica, agressões, separações que têm acontecido? Já na China, isso é um dado, né? E que está alastrando o mundo. E agora a gente tem um dado que em São Paulo, o índice de feminicídio aumentou em 400%. Isso foi a pesquisa que eu vi ontem, né? Então, assim, as pessoas estão realmente vendo o quanto não se toleram. E estão colocando essa agressividade para fora,
né? Então, eu escuto nas minhas consultas, eu nunca imaginei que o meu marido fosse encostar a mão em mim e esses dias ele encostou, ou vice-versa, né? Paciente minha também dizendo, eu nunca imaginei que eu ia chegar ao ponto de empurrar o meu companheiro e eu cheguei nesse limite, né? Você tem percebido isso, Nayara? Eu acho que assim, quando a gente fala até de um dado na China, lá eles não tinham o costume, né, do divórcio, a taxa de divórcio lá era muito baixa. E quando a gente percebe em um país em que não acontecia tanto após uma convivência compulsória, né, haver um grande índice de separações e de divórcio, né, eu percebo que de alguma forma as relações elas já estavam desgastadas, né? Elas já estavam uma convivência muito intolerável, muito difícil. É, Porém, que com as distrações que a gente fala, como as rotas de fuga, isso ia sendo de alguma forma ignorado. Aqui eu também, né, tenho percebido sim, inclusive tem muitos dados, como que você citou, de agressões, né, físicas, e não só as agressões físicas, né, as agressões verbais também, principalmente. Eu falo muito, respondendo um pouco do que você me falou. Quando nós estamos, por exemplo, os programas de reality shows, né? Eles são um programa que mostra muito comportamento humano, né? E eu percebo que quando essas pessoas estão num reality show, elas acabam se comportando de uma forma diferente das que elas se comportaria, né, se não estivessem, né, ali num confinamento, porque tudo aquilo traz, né, muitos aspectos de si, né, e você tenta de alguma forma reciclar tudo que existe ali, naquele espaço, né. Então, quando a gente fala de uma violência doméstica, a gente está falando assim de um comportamento que ele já começou através talvez de uma provocação, de uma agressão verbal, né? Porque ninguém nunca chega a um ponto assim do nada. Eu cheguei hoje, sempre fui uma pessoa muito calorosa, amorosa, tranquila, e simplesmente cheguei e te bati, te dei um tapa na cara. Não, eu acho que tudo isso inicia dentro de uma relação, e não só a relação de marido e mulher, mas como mãe, pai e filhos, de irmãos, de familiares. Então, tudo isso vem como uma relação que já está, de alguma forma, totalmente distorcida, né, que está de alguma forma totalmente fragilizada, né? E para se chegar a esse ponto, muita coisa veio antes, né? Muitas palavras, talvez, de crítica, de briga, de discussões, né? De discordâncias. E aí chegou a um limite, né? Que agora que essa convivência, ela vai nos mostrando realmente um pouco do outro, né? Ainda que o outro, que a gente esteja num momento atípico e todos esses sentimentos estejam muito aflorados, toda a relação ela acaba se intensificando muito nesse momento. Porque se antes eu não tinha uma convivência legal com meu parceiro, a gente já estava em muitas discordâncias, muitas relações que também acabam tendo traições, né? E tudo isso agora tendo que conviver, não tem para onde ir, como que fazer, vai ter que lidar, outro né? ponto, né? O tal celular, Sim, conversas de WhatsApp, das redes sociais. sim. Então, eu acho que a gente precisa estar com esse olhar atento sobre o que causou, né? Toda essa discussão, ela já veio antes. Quando eu falo assim muito, né? Quando a gente decide terminar uma relação, se separar ou sair dessa relação, essa relação ela já acabou há muito tempo, né? Ela não acabou ali naquele momento que a pessoa decidiu, teve um gatilho e falou, vou terminar, acabou. Não. Essa relação, esse respeito, essa admiração, ela já foi encerrada há um tempo atrás, Esse talvez há processo muito tempo está atrás. sendo construído, né, Nayara? Exato. Esse processo. Né? Então, eu acho que as mulheres, quando eu falo de mulheres, quando a gente fala de relações abusivas, de agressão física, tudo isso é muito mais direcionado à mulher, né? Porque a gente comparando força física, né? A mulher ela é um tanto mais sensível,
né? Mais frágil. Mas eu sei que acontece também com homens, tá? Então, homens que estão nos assistindo, não se sintam excluídos, tá? Mas quando a gente fala, acaba falando assim, é uma demanda que chega muito mais para nós, né? De mulheres que são agredidas. Então, eu acho que essas mulheres, elas já passaram por muitas fases de abuso, né? Uma codependência, né, do parceiro, uma baixa autoestima, né, muito grande, já estão permeada, uma relação permeada por crítica, por briga, né? E aí eu acho que o bater, né, é uma agressão muito grande, porque quando a gente pensa em apanhar, ou quando a gente pensa em alguém que a gente ama e que a gente respeita, encostando na gente, nos batendo, isso fere a alma, né? Fere profundamente física, mas muito mais psicológico. Mas eu acho que quando chega nesse ponto, essa pessoa que sofreu a agressão, ela já está tão ferida psicologicamente, né? Ela já está tão assim, de alguma forma, longe dela mesma, longe da essência dela, com a baixa autoestima, com uma baixa autoestima muito grande, e se sentindo tão mal, que lógico que a agressão ela sempre vai ser o ápice, né? Da falta de respeito ou da falta de você respeitar a liberdade do outro, né? Porque você encosta num corpo que não te dá o consentimento e machuca um corpo que não dá o consentimento também para isso. Mas essa pessoa, eu acredito que ela já esteja tão mais ferida, né, psicologicamente, que assim, a surra ela se torna a surra, ou quando uma mulher apanha e é agredida, ela acaba ficando tão em choque, né? Mas ela já estava de alguma forma Sim, vivendo isso. sim. E na verdade, muitas pessoas me perguntam, né? Por que que continuam nessa situação, permitindo esse abuso? É como você falou, às vezes é dependência emocional, dependência financeira, e tem a mulher, ela é muito romântica, né? Ela acaba sempre levando a situação para um lado mais sentimental e menos racional. Ela acaba sempre achando que o amor dela pode modificar o outro, que o amor dela pode fazer o outro perceber que aquelas atitudes que eles estão tendo, agressivas, abusivas, que essas atitudes não estão corretas, né? O que eu tenho visto, dado nas minhas consultas e visto também nas pesquisas que eu faço, Deu uma travadinha. Eu acho que o áudio parou aqui para mim, Cláudia. Peraí. Tá mudo para mim. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Pelo menos para mim aqui o áudio da Cláudia. Acho que ela saiu, deixa eu ver. Deve ter acontecido alguma coisa na conexão. Como eu falo, ao vivo é sempre assim, né? Aqui, peraí que ela voltou. Tô só esperando. que Pronto. agora voltamos, Voltou? né? Voltou. O seu ficou mudo, mas já voltou. Então, como eu estava dizendo, todos estão com essa sensação de estar cumprindo um regime de prisão sem ter cometido crime algum. Então, todos estão mais sensíveis emocionalmente. E o que eu tenho visto e escutado nas minhas consultas é assim: como é que o outro, né, tanto o homem ou quanto a mulher,
não percebe o quanto eu tô sozinha. Por que que a pessoa fica o tempo inteiro no mundo dela, naquele WhatsApp, naquele celular, conversando, né? Naqueles contatos, naquele mundo, ou jogando games, enfim. Por que que não tá nesse momento entrosando comigo para me ajudar, para nos ajudarmos a passar por isso, né? E é onde eu digo, se a pessoa está fazendo agora, não é que ela fazia agora, ela sempre fez. Se você parar para observar, ela sempre teve esse comportamento de prestar mais atenção no celular, no WhatsApp, na conversa com outras pessoas do que com você mesma, né? De não Então, ajudar em casa, né? De não já é compartilhar, um eu não falo nem comportamento ajudar, de não recorrente, compartilhar tarefas, né? já é um comportamento recorrente. Eu acho uma baita falta de respeito, sabe? Você está num momento desses que todo mundo precisa se unir, ajudar, e o outro ficar numa situação ali alienada, esperando que o próximo faça tudo por ele. Eu quero deixar claro que assim, o próximo não é necessariamente o marido ou a esposa, né? Pode ser uma mãe pelos filhos, que ela também está sobrecarregada, que tem filhos adultos que poderiam estar ajudando e não estão, né? São pessoas que elegem alguém na casa para ter que fazer tudo. E o que eu digo nesse momento? Por que que as coisas estão chegando em vias de fato, né? De briga, de querer separar, de violência, enfim. Porque também as pessoas não estão sabendo conversar uma com as outras, né? E, assim, parece que pela falta do que fazer, vamos procurar problemas, né? Então, vamos falar de coisas que aconteceram nas nossas relações há 20, 30 anos atrás, né? Vamos um jogar na cara do outro, Ou né? cobrar, Vamos... né? Cobrar tarefas e atividades do outro o tempo inteiro, né? Como Exatamente, jogar de alguma forma o humor, né? exatamente. Então, é isso que eu falo, né? Tem maneiras e maneiras de você pedir ajuda. E tem maneiras e maneiras de você se mostrar presente. Porque também, se você só fica cobrando, o outro pode não gostar. E pode se sentir cobrado ou sobrecarregado, né? A cooperação é importante. O que, que você acha de me ajudar aqui, né? Agora, é claro, nesse momento a gente precisa trabalhar muito a comunicação, diálogo de maneira mais pacífica possível. Como eu tenho dito para meus pacientes, agora definitivamente não é o momento de procurar, porque quem procura acha, como dizia a minha avó, quem procura acha, né? Então, assim, não é hora de procurar nada para se coçar. Ou seja, já sabe que vão conversar sobre um tema polêmico, política, time de futebol, religião, enfim, ou sobre algo que foi problema de confusão no passado. Vai trazer à tona discussão na certa, é pedir para dar discussão em um problema que já, em um momento que já está muito complicado, né? Então, assim, é filtrar muito o que conversar agora. Na falta do que dizer, é melhor não dizer nada. É verdade. E eu acho que essa situação, ela tem trazido para muitas pessoas o saldo real da relação, né? Para muitas pessoas tem sido uma convivência de mais diálogo, de mais parceria, né? Para umas pessoas vão ser, para outras pessoas vão ser mais estressantes, né? A convivência. Então, pensando que nós estamos, e eu ressalto isso muito, num momento atípico da nossa vida, porque a nossa rotina ela está comprometida, eu acho que a gente precisa muito flexibilizar conosco, né? E também com as pessoas que a gente está convivendo, né? Se antes, eu acho que é muito importante, a gente tem falado sobre isso, o estabelecer uma rotina.
né? O estabelecer uma rotina é você, de alguma forma, trazer a forma como você estava vivenciando, não igual, porque é impossível, a gente está em casa, a gente está com filhos, né? Estamos com marido, com pais. Então, eu acho que fica mais complicado, né? Da gente ter a mesma rotina que a gente estava tendo. Mas quando a gente acaba estabelecendo uma rotina para nossa convivência, né, do que de alguns horários, o nosso cérebro ele vai entendendo, né, que tá um comprometimento, né, que é uma responsabilização. E o ser humano automaticamente ele se organiza muito com a rotina, né? Quando ele tem esse horário, acho que a Cláudia saiu de novo. Vamos esperar ela entrar. E aí eu dou continuidade. Voltou. Cláudia já está voltando. Prontinho. Então, como eu estava falando, né, sobre a importância do casal ele estabelecer essa rotina juntos, né, principalmente o trabalho, né, muitas pessoas estão trabalhando de casa, estão trabalhando home office, e eu acho que dá muita discussão entre os casais, né, essa convivência sem ter distrações. Então, não é que eu queira dizer que então, a gente tem que ter distrações ou ter outras coisas ou outros hobbies para a gente viver bem? Não, né? Mas a gente está numa situação em que a gente está meio que confinado, sem liberdade. Então, eu acho que cada um estipular ali, olha, vamos ter o horário e o lugar onde cada um vai trabalhar, como cada um vai trabalhar. Para quem tem filhos, né? Estabelecer ali com o filho um local onde ele possa brincar, um território, né? Sim. Compartilhar as tarefas de uma forma que ambos não se sobrecarreguem, né? Então, enquanto um tá ali limpando a casa, o outro tá brincando com o filho, distraindo, colocando para dormir, eu acho que ter esse estabelecimento de rotina, né, entre o casal, flexibilizando de acordo com a realidade que a gente está vivenciando, isso ajuda muito, né? Porque aí a gente vai, de alguma forma, assim como a gente fazia, cada um no seu trabalho, no seu tempo, conseguindo produzir ou conseguindo fazer as coisas que é de alguma forma obrigatório ali, porque tá precisando trabalhar, tá precisando limpar a casa. Eu acho que o casal ele consegue logo depois, né, conseguir se reverem ainda aqui na mesma casa e se conversarem e se comunicarem. Para as pessoas que não estão, né, trabalhando, estão em casa, perceba, né, como que tá o seu parceiro, como que tá a sua família. É o momento da gente olhar para o outro, né, para a gente perceber como que esse outro tá, como que esse outro tá se apresentando, como que esse outro tá se mostrando, né? Eu tô Como que um tá as comentário demandas do outro, é, né? Para a desculpe gente poder, de te uma forma, interromper, mas eu estou lendo um comentário de um seguidor que ele está pode dizendo que ler. as redes sociais, é só para complementar o que você está falando. É um seguidor que está dizendo que as redes sociais afastam muito as pessoas. Concordo com ele. Entra no que você está dizendo. Porque se a pessoa fica presa na rede social, ela não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. E é uma rota de fuga, né? Assim como, por exemplo, dormir, né? A pessoa que dorme demais, tá, assim, sai do quarto, vai para a sala, sai da sala. Então, assim, é de alguma forma uma fuga daquilo que a gente não quer lidar. E eu sei, gente, que na nossa realidade, né, a nossa família que é real, que é permeada por briga, por discussões, por discordâncias, tem muitas coisas que a gente não gosta de lidar, que a gente não quer lidar. Mas esse é um momento da gente também viver, né? E essa é uma nova perspectiva. Agora vamos falar um pouco das perspectivas da convivência familiar. É uma forma da gente conseguir olhar para o nosso próximo, né? Para a pessoa que a gente está convivendo, de fato, como ela é, como ela está, da gente reaprender a ter sensibilidade nesse olhar, a ter sensibilidade na forma como a gente fala e trata o outro.
A gente tem muita convivência com amigos, né, com pessoas do nosso trabalho, a gente costuma tratá-los super bem, né? Porque e muitas vezes aquelas pessoas que estão convivendo com a gente está totalmente distanciada. Então é uma forma também da gente se aproximar, né? Deixar um pouquinho claro que tem redes sociais, a gente está aqui numa live, estamos numa rede social, a gente está conectado. É uma forma também da gente tirar um pouco da nossa atenção para tudo aquilo que estava sob o nosso olhar, estava nos distraindo, e trazer nossa atenção para aquilo que está dentro, dentro da gente, dentro da nossa casa, né? Para a gente voltar a se comunicar, a se reconhecer, né? A se E reconectar uns com os outros. sim, e eu penso que esse momento serve para muitas coisas, sabe, Nayara? Nós podemos realmente, devemos nos observar mais, perceber como nós tratamos o outro, perceber como nós nos tratamos, sabe? Como nós nos cuidamos em primeiro lugar, porque se nós não nos cuidamos, não tem como a gente cuidar de ninguém, nem de casa, nem de relacionamento e nem de nada. E usarmos, né? Porque muitos pacientes têm me perguntado, Cláudia, o que eu faço? Né? Tá insuportável, vou embora da minha casa, me separo, né? O que eu faço nesse momento? É briga todo dia, briga na frente dos filhos. Então, é assim, algumas dicas que eu dou. Conversar, né, com calma, não procurar coisas do passado para jogar na cara do outro, que essa hora não é a hora, né? Não tem como deixar o filho na escola para lavar roupa suja. O filho vai ter que assistir. Não tem como ter uma discussão e cada um ir para um lado. As pessoas vão ter que ficar no mesmo espaço. Então, aí é onde as pessoas podem explodir e as coisas tomarem uma proporção muito ruim. Mas, se mesmo a gente tendo conversas, nos analisando, analisando o outro, falando em perspectivas e expectativas, nós percebemos que estamos vivendo alguma relação abusiva e que estamos nos permitindo essa relação, sendo abusivo com o outro, ou o outro também nos abusando, vemos se realmente a gente precisa permanecer nessa situação toda. De repente, pensar nesse tempo, nessa quarentena, o que pode ser feito se caso for detectado que realmente o relacionamento não deu. Porque, como eu digo, é no momento das dificuldades que a gente vê se qualquer relação funciona ou não. Quando está tudo bem, é muito fácil. Agora, quando não está, é que a gente sabe, né? Outra coisa que eu queria também abordar, que também eu vejo que é tema de discussão em família, é que tem pacientes que se preocupam demais com a higiene, com a segurança, né? Dentro da casa. Então, usa máscara, usa luva, toma todos os cuidados, higieniza tudo, faz tudo o que a Ordem Mundial de Saúde está orientando. E, de repente, tem um filho que não está se comportando dessa forma, tem um marido que não está se comportando dessa forma, ou uma esposa. Tem algumas pessoas que estão negligenciando muito o vírus que realmente existe, que não é mentira. Eu tenho passado na área da saúde, médicos, enfermeiros, que contam para mim como está a situação. Isso é muito importante dizer. E por que acontecem as brigas? Porque muitos casais colocam assim, poxa, doutora, eu peço para o meu marido, vai sair de casa, usa máscara, não entra com sapato sujo dentro de casa, deixa o sapato lá fora. Não é hora de você ficar se encontrando com os amigos para tomar cerveja, você não sabe o que o seu amigo tem. E o marido fala, não, você tá louca, você tá paranoica, eu vou entrar com meu sapato sujo, sim, dentro de casa, eu não vou usar máscara, eu vou, sim, tomar cerveja com os meus amigos, mostrando, sim, um comportamento muito egoísta. Porque se a pessoa ela está disposta a correr o risco, porque a verdade
né? Esse vírus, o que a gente sabe é que esse vírus é invisível e que ele pode atacar as pessoas de formas diferentes. Tem pessoas que podem ter sintomas mais leves e outras que podem chegar, ficarem entubadas numa UTI e até irem a óbito. Primeiro se falava só em idosos. Hoje não é assim. Hoje a gente vê que também acontece com jovens. Ah, mas eram jovens só com alguma pré-existência de doenças. Não, já vimos que tem alguns casos que não adotam realmente essa regra, que não tem uma regra, e cada um vai reagir de um jeito. Então, ninguém quer pegar. Então, se você pensa só em você, não consegue pensar em contexto família, eu acho que você tem que se isolar, né? Se você é uma pessoa que está disposta a correr riscos, não porque você precisa trabalhar, mas porque você quer se divertir, você quer ser imprudente com as normas de higiene e quer ignorar o que está acontecendo no mundo, porque nós estamos, engraçado, né, no Brasil, tendo um negativismo muito grande em relação à Covid. Então, assim, se quer ter essa postura, ok, mas respeite a sua esposa que não quer, respeite a sua mãe, que é uma idosa, respeite os seus filhos que não precisam pegar essa doença, né? Então, assim, quem quer ter essa atitude mais descuidada, que tenha, mas respeite o outro. E eu percebo que a falta desse respeito também e divergências de como tratar os cuidados com a saúde estão fazendo as pessoas brigarem muito. E esse é só um dos aspectos, né, de discordância de tantos outros. Então, logo a gente vai ter que encerrar, né? Sim. Mas eu gostaria também de falar para as pessoas o quanto é importante nesse momento você observar como que tá essa relação, né? Essa convivência familiar, e não somente jogar para o outro tem que fazer, não, qual é a minha parte também? A minha parte também é ter esse respeito, né? É também ter essa empatia de me colocar no lugar do outro, entender que a gente está vivenciando um momento de muito estresse, de muita ansiedade, né? E poder trabalhar toda essa tolerância familiar, né? Não aceitar tudo. Tolerância não é você aceitar tudo, né? Mas é você ter essa inteligência emocional para entender quando que eu falo, quando que eu me coloco, quando que eu calo, né? E deixo a situação amenizar, para a gente descobrir formas e maneiras de ter uma convivência mais saudável, mais agradável, e se perceber que ainda que com as tentativas, né, ainda que toda tentativa de relação, né, para transformar a relação, essa relação está tão fragilizada e desgastada, por mais que essa não seja um momento de bater martelo, tomar decisões precipitadas, é o momento de se observar, né? E abrir também os olhos para muitas pessoas e relações que estão se aproximando muito mais, né? Relações que eu vejo que, poxa, me falam, olha, eu e minha esposa, eu e meu marido, a gente está conversando mais, estamos nos dando melhor. Estamos, olha, eu agora que eu estou participando mais, eu percebi as delícias de ser pai, as delícias de ser mãe. E quando pra gente conhecer, a gente precisa conviver, né? E a convivência, ela não é só flores, ela tem muitos aspectos negativos, muitos aspectos ruins. Mas a gente precisa olhar para tudo aquilo que é bom também, né? E olhar principalmente não para aquilo que não temos, né? Mas olhar para aquilo que nós temos, né? Se perceber. Deixa eu chamar aqui a Cláudia para terminar. Voltou. Só concluindo e perceber tudo aquilo que a gente tem de bom, né? Tá carregando aqui o vídeo da Cláudia. Deixa ela chegar para a gente conseguir se despedir junto. Pronto, voltou. Meu bem, estava falando aqui, Cláudia, para as pessoas voltarem o olhar também para tudo aquilo que elas possuem, né? E não somente aquilo que elas não têm, né? E eu gostaria muito de agradecer a sua participação, agradecer
A gente precisaria de mais lives. Ai, tá saindo, gente. Deixa eu tentar voltar aqui. Só um minutinho. Pronto? Voltou? Acho que sim. Tô te ouvindo. Eu tava aqui, já tá dando nosso horário, temos poucos minutinhos, mas eu gostaria muito de agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, que nos ouviram, que interagiram. Agradecer você pela disponibilidade, por trazer todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, que é enriquecedora, tá? E agradecer principalmente também por todo o seu carisma, seu carinho, tá? Te admiro muito o seu trabalho. E eu espero que a gente continue fazendo mais lives. A gente precisaria de mais horas, né? E mais lives. Temos muitos assuntos aí para a gente tratar e falar, passar para as pessoas. Vamos fazer. Para mim foi uma honra o teu convite. Eu aceito, adoraria, gostaria muito. Você é muito especial, é uma honra trabalhar com você. E eu só queria dar uma dica a todos. Eu acho que agora o importante é a gente usar a técnica, né? Sentir, né? E antes de agir, pensar, né? A gente precisa começar a pensar antes de tomar atitudes, sermos menos impossíveis, nos avaliarmos o outro, sermos gratos, como você disse, temos que reconhecer todos aqueles que estão contribuindo para que esse momento de confinamento, de isolamento, seja mais suportável. Isso nós temos que valorizar para a vida, né? E aqueles que não estão conseguindo ser o que esperávamos, atender às nossas expectativas, são coisas para a gente refletir, né? E ver o que será feito depois. Hoje é evitar colocar lenha na fogueira. Como eu falei, agimos menos com impulso, sentimos mais, analisarmos a situação mais e olhar o seu próximo, né? Com carinho, com cuidado, e assim a convivência e o enfrentamento desse momento tão delicado no mundo se torna um pouco mais fácil, né? A gente falou muito da convivência, mas também a gente tem que lembrar que tem muitas pessoas que estão passando por isso sozinha, sem a presença de ninguém, né? Eu acho que isso vai uma outra live para a gente falar só disso, né? E eu acho que merece uma outra live com toda certeza, né? Porque elas estão convivendo com elas mesmas o tempo inteiro. E merecem também, são pessoas heroínas. Porque tanto nós somos heróis em conviver com pessoas o tempo todo, em confinamento, como também ter que conviver com nós mesmos sem poder interagir. É muito difícil. Verdade. Né? Então, eu agradeço a todos que vieram nos prestigiar, assistir a nossa live. É sempre um prazer conversar com a Yara. Um programa aí para um próximo tema. Pode ser esse que eu já sugeri, as pessoas que estão Vamos aí. Né, no isolamento, que não é fácil, né? Totalmente sozinhas, confinadas. E vamos que vamos. Força para todos nós, né? Juntarmos em orações, em vibrações e pensamentos positivos para logo passarmos por todo esse avalanche aí. E pensar, vamos passar, com certeza. É isso aí. Tá bom? Beijo para você, para todos vocês. Beijo, tchau, muito obrigada. Maravilha, tchau.